Senhor presidente desta casa, caro senhor vice-prefeito da cidade de Cachoeiro, senhores vereadores, uma pena que eu não posso falar também senhoras vereadoras. Senhores vereadores, queridos padres que estão aqui e todos aqueles que nos veem de alguma maneira, que nos acompanham nesta cerimônia. A minha palavra primeira é gratidão. Quero dizer um muito obrigado por estar aqui hoje, por ter sido convidado para esse título, embora não tenha ainda serviços prestados a esta cidade. Eu sei que o título de cidadão sempre se oferece para alguém que tem serviços prestados a uma determinada comunidade. Eu acabo de chegar, faz pouco mais de um mês. E como disse o presidente da Câmara, esse título é uma homenagem pelo histórico que eu tenho, que eu trago, e eu considero que seja uma homenagem ao povo que eu deixei. Então eu quero dedicar esse título de cidadão cachoeirense, que eu tenho muita honra de receber, quero dedicar, em primeiro lugar, ao continente africano, que é um continente tão desconhecido. É comum, quando nós dizemos, eu estou na África ou trabalho na África, alguém perguntar, qual cidade? Sem saber que a África é um grande continente com 55 países distintos, com culturas distintas, com línguas distintas. Eu estava num país, que era Moçambique, um país extenso, com 12 estados, lá nós chamamos província, e eu estava no norte do país. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, está entre os 10 mais pobres. E eu vivia na região mais pobre do país, que é a região norte. Então, em primeiro lugar, eu quero dedicar esse título para o continente africano, que já foi tão explorado, já foi tão dividido como se fosse um bolo, e que passa por um momento de segunda colonização. Já não bastava a primeira, dos ingleses, dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses, passa por um momento de segunda colonização, com a entrada quase selvagem para a exploração dos recursos naturais da África. Uma exploração predatória e que faz sofrer muito a população local, inclusive no estado onde eu estava, que é Cabo Delgado. Então eu dedico também esse título a Moçambique, ao país em si, que foi uma das colônias portuguesas, assim como o Brasil foi no passado, e outros países africanos o foram, um país que tem uma democracia muito jovem, muito frágil, com muitas lacunas ainda que precisam ser preenchidas. Eu dedico também esse título ao povo de Cabo Delgado, e eu só vejo sentido recebê-lo com essa dedicação ao povo de Cabo Delgado, que é o estado onde eu vivia, no norte de Moçambique. Um estado muito pobre, onde há muitas falta de oportunidade para a juventude, com poucas escolas, sobretudo as de segundo grau, com falta de emprego. Eu sei que não é só lá que isso acontece, mas lá de uma forma avassaladora. E é por isso que a guerrilha, que os insurgentes, que os terroristas chegaram e facilmente cooptaram a nossa juventude, com dinheiro,
com promessas, e muitos jovens nossos foram levados para a guerra. Então eu quero dedicar a Cabo Delgado, que é um povo que tem sofrido muito há 3 anos e meio com uma guerra absurda, onde morrem muitas pessoas, já morreram mais de 3.000 pessoas nessa guerra, onde nesse momento estão mais de 700.000 deslocados, pessoas que tiveram que deixar sua aldeia, sua cidade e até a província, até o estado, para buscar refúgio. E dedico também esse título aos pobres, aqueles que mais sofrem, que são vulneráveis, aqueles cujas políticas públicas nem sempre os alcançam. Dedico também aos municípios do Sul Capixaba. Como disse o vereador Marcelinho, a nossa diocese abrange 27 municípios do Sul Capixaba. Então, quero dedicar a toda a diocese de Cachoeiro, para onde eu fui transferido e onde eu cheguei com muita alegria, de coração aberto, de mente aberta e muito disposto a servir esse povo aqui. E eu dedico esse título à diocese, a todos os municípios, com o sonho, com a esperança que a cidadania seja um direito de todos. Eu estou recebendo o título de cidadão. E eu sou cidadão porque tenho consciência, porque conheço meus direitos, sei dos meus deveres, mas quanto que falta ainda de cidadania para o nosso povo, a consciência de cidadania. Então eu desejo que cada vez mais pessoas tenham essa consciência da cidadania, que isso é muito importante. Eu vou fazer o possível por essa cidadania. Tudo o que depender de mim, eu vou fazer para que mais pessoas conquistem a sua cidadania, para que mais pessoas conheçam os seus direitos, os seus deveres e possam desfrutar daquilo que deve ser para todos. Eu quero que a minha presença aqui seja também um incentivo, eu digo nessa diocese, para que haja cada vez mais respeito pelo diferente, pelos diferentes, pelas diferenças. Nós vivemos num mundo, e o Papa Francisco tem nos chamado a atenção disso, onde há pouca tolerância. Se o outro não pensa como eu, ele está totalmente errado, ou não serve, ou não presta, ou é desprezado, ou eu o ignoro. Isso é muito triste. Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. E é possível construir a fraternidade no meio da diversidade. Se cada um de nós pensar na sua própria família, quem que é igual ao outro? Somos todos diferentes. No entanto, a família se mantém, supera diferenças, perdoa, vai ao encontro do outro, senta para conversar. E muitas vezes na sociedade nós não conseguimos fazer isso. Nós eliminamos o outro, nós desprezamos o outro, nós tratamos o outro como nada. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Então eu gostaria, com a minha palavra, com a minha presença, com aquilo que eu adquiri como bagagem, ajudar as pessoas nesse respeito pelo outro, pelo diferente. Sejam diferenças políticas,
sejam diferenças religiosas, qualquer tipo de diferença, é necessário respeito. Respeito. Acolhida. Então, eu espero que essa casa, que é a casa do povo, onde estão representantes do povo, eu espero, e aqui eu não quero me colocar como conselheiro, não é? Mas pedir aos senhores vereadores, ajudem a sociedade a respeitar as diferenças. E começando por nós mesmos, que temos responsabilidades diante da sociedade. Seja responsabilidade política, religiosa, seja ela qual for. Todo líder, ele deve, em primeiro lugar, dar exemplo, dar testemunho. Então, isso para os senhores, para mim também, né? Essa casa legislativa pode fazer um bem muito grande para a sociedade. Por aqui passam muitas situações que vive o povo dessa cidade, com mais de 200 mil habitantes. É possível resgatar a cidadania, a dignidade, através de políticas públicas, de inclusão social. Políticas públicas que alcancem todas as pessoas, especialmente aquelas que estão mais esquecidas, à margem. E para isso, é muito importante valorizar aquilo que já temos construído. Antes de ir para a África, e eu vivi lá por cerca de 20 anos, eu trabalhei muito com conselhos municipais. E os conselhos municipais são uma oportunidade espetacular para a participação da população. Então, eu espero que o trabalho dos senhores, que eu vejo como tão importante, e aqui lembro a palavra do vereador, Marcelinho, desdemonizar, não é? Os políticos. É verdade, é muito fácil jogar pedras, não é? No político, no vereador, no prefeito, seja lá em quem for. Mas é importante nós percebermos que todos nós temos uma responsabilidade pela política do bem comum. Na igreja, quando nós ensinamos sobre política, nós falamos que existe uma política com P maiúsculo, que é a política do bem comum, e aquela que é com P minúsculo, que é a política dos partidos. Não é para diminuir os partidos, eles são importantes, mas quando nós ficamos cegos, só voltados para essa política com P minúsculo, o bem comum, nós perdemos de vista. Então é importante que nós saibamos que antes de pertencermos a um pequeno grupo, nós temos responsabilidade como cidadão, como ser humano, como cristão, como qualquer religião que eu professe. Aqui eu tenho essa responsabilidade. Então, com essas palavras, poderia dizer muitas outras, eu quero encerrar dizendo que a Igreja Católica, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, com quem eu tenho agora a seguir uma reunião com a presidência, é por isso que eu pedi ao presidente que eu não podia demorar. Eu tenho encontro com o secretário da CNBB. A CNBB lançou um projeto grande, um projeto social, que vai atingir todas as dioceses do Brasil. E aqui no Espírito Santo já ganhou um nome. É um projeto chamado Pão e Paz. É um projeto que visa juntar muitas forças da sociedade, das comunidades, das igrejas cristãs e de outras igrejas, de associações, etc., para respondermos a uma demanda
que visa atender os mais pobres, mais vulneráveis. O recesso econômico acontecido nesses últimos anos, a situação que o país já estava a enfrentar, e agora especialmente a pandemia, tem empurrado para a margem milhões de pessoas. Ninguém anda por aí na rua, escrito na testa, estou com fome, ou não tenho comida em casa. Mas muita gente que a gente cruza nas ruas tem essa situação. Então, a igreja, não só a igreja, muita gente está preocupada com isso. A igreja está querendo unir forças. Aqui nós temos o padre Evaldo, que está aqui. Aqui na nossa diocese, ele é o responsável de coordenar essa campanha. Nós vamos chamar todas as nossas paróquias, porque todas elas têm algum trabalho social, fazem campanhas, etc. Nós vamos unir as forças para dar uma resposta mais igual, porque alguns podem estar recebendo mais e outros não estarem recebendo nada. Alguns podem ter bastante para dar, outros têm pouco. Então, nós vamos nos socorrer. Esse é o objetivo da campanha, para que nós possamos chegar a mais pessoas e menos pessoas, cada vez mais, passem fome. Porque é muito triste uma mãe ou um pai não ter o que dar para o seu filho. Então, nós temos essa preocupação. E eu convido, desde já, essa Casa Legislativa para... Sei que a Casa já tem os seus trabalhos, mas para entrar conosco nessa campanha, nesse trabalho que visa atender as pessoas mais necessitadas. Agradeço mais uma vez esse convite, essa homenagem a quem eu já dediquei, e quero dizer que, da nossa parte, nós temos todo o respeito pela Casa Legislativa. O vosso trabalho é muito importante para a cidade. Contem com as nossas orações, com o nosso apoio e, quando precisar, também da nossa cobrança, não é? Para que possamos ajudá-los a olhar, a ter um horizonte um pouco mais longo, a fim de que possamos dar mais dignidade para o nosso povo. Muito obrigado.